É muito difícil para um executivo, especialista, estrategista, estar com um time de tecnologia. É sempre um ambiente diferente, é sempre um ambiente provocativo, mas minha intenção aqui com vocês é falar sobre uma outra perspectiva além da IA. E como que a gente pode olhar para essas perspectivas a respeito do mundo dos negócios. Quando a tecnologia amadurece, os modelos frágeis colapsam. O time de tecnologia entregou muita robustez para a gente nos últimos anos. E a gente precisa agora saber como é que os negócios acompanham isso. Eu sou Vanessa Sandrini, Van Sandrini, para os mais próximos que estiverem aqui também. Eu tenho 30 anos como executiva no mercado, varejo, hospitalidade e serviços. Construí uma carreira como estrategista e um legado junto às famílias, os líderes, os negócios e as marcas que eu atuei nos últimos 30 anos. Dentro dessa minha trajetória, eu senti ao longo dos anos uma inquietação muito profunda. E nos últimos 10 anos, essa inquietação, ela foi construindo um lugar onde eu pudesse sentir conforto intelectual para que a minha opinião, ela pudesse ser honesta, sincera, coerente e ética. Pode parecer estranha essa minha afirmação, porque todos os ambientes de negócios deveriam promover isso. Mas eu acredito que vocês sabem exatamente do que eu estou aqui refletindo nesse momento. É sobre o nível de toxicidade, quando a nossa opinião, a nossa estrutura mental, ela não está a serviço da organização, mas a serviço da consciência que está instalada lá. E nós vamos falar sobre isso hoje. Esse meu incômodo me levou a construir uma plataforma, um ecossistema de produtos e serviços destinados a dar amadurecimento aos modelos de negócios, aos seus líderes, às famílias empresárias, às marcas que nesse momento encontram uma necessidade de equilibrar todos as tendências que aparentam na mesa e que talvez não necessariamente sejam para todas. O dilema que deu origem a tudo isso, ele começa em 2023, onde eu olho para todos os fóruns internacionais, todas as lideranças, as marcas, e o nível de decisão, ele fica num estado de policrise. Essa cena é uma cena muito comum. Um homem da geração de ferro, tentando tomar decisões nos dias de hoje, a partir de todas as perspectivas que se apresentam. O dilema mais grave para mim, que se instala em 2024, quando eu olho toda aquela liderança atuando dentro da NRF, os grandes líderes, as grandes marcas, não sabendo mais como proteger a si mesmos e aos negócios em um mundo com mudanças tão profundas. Quais são as decisões mais relevantes? Qual é o framework? Qual é o livro que eu leio e me faz sair do ponto A e me leva para o ponto B? Quando a tecnologia entrega um nível tão alto e consistente de eficiência, o humano precisa se atualizar como tecnologia também. E isso me levou a construir uma tese de 2024 à frente. Essa tese, ela é reflexo de todo um monitoramento de sinais que nós, na VAS, construímos a partir de visões de diversos especialistas. Hoje, mais de 25 especialistas atuando especialmente com a gente, fazendo esses recortes de sinais com um olhar profundamente estratégico. Estamos vivendo uma era de mudanças ou estamos vivendo uma mudança de era? Estamos vivendo ambos. Estamos vivendo um momento em que a estrutura está sendo transformada, mas o nosso modelo como indivíduo e sociedade também. Essas estruturas precisam se conversar. Ao mesmo tempo em que o modelo que nós temos instalado é um modelo de velho mundo. Mas o modelo que começa a gerar negócios, produtos e serviços é de uma nova economia e consumo. Como fazer os dois mundos conviverem juntos e o nosso olhar para a construção de novos negócios, de novas receitas, de defesa de margem, da DRE, do caixa, do balanço, do valuation, que eles aconteçam. Bom, para construir
essa visão, esse arco do cenário, a gente usa como uma das ferramentas principais o funil da MWeb, que foi muito falada nos últimos dias no SXSW. Nós vamos falar sobre ela aqui também. Dentro desse arco de decisão, que é um funil de previsão estratégica, em 7 etapas, o olhar principal é entender o cenário onde eu estou. Para que na linha menor eu possa decidir no timing certo, com o insight ajustado àquele momento. Quando eu começo a olhar para um funil como esse, e olhar para todas as evidências que a economia e consumo traz hoje, eu encontro uma teoria sobre a transição. E a teoria sobre a transição, ela é de um lugar civilizatório. Os gregos buscaram sabedoria e nos deram ética, nos deram a filosofia. Os egípcios buscaram transcender a vida, eles queriam uma vida eterna e eles nos deram a medicina. Os romanos queriam poder e nos deram a engenharia e o direito. O que um ambiente como esse em tecnologia, que nos provoca a ir além com ferramentas de inteligência artificial, que para mim são ferramentas de inteligência ampliada, querem de nós agora? São 500 anos de mercantilismo. Há uma grande mudança civilizatória acontecendo. Não deveria ser normalizado por todos nós. Dentro desse processo, quando eu olho para uma mudança civilizatória, eu preciso começar a entender o que é relevante nesse momento. Eu saio de um tempo que era linear, onde eu saio do ponto A e vou para o ponto B, e eu preciso passar por um ambiente circular, onde eu olho do passado para o presente e para o futuro, colidindo com as 3 linhas. E o mais incrível disso é que é possível que eu tenha, nos mesmos espaços de trabalho, mais de 6 gerações. E se eu tenho mais de 6 gerações, eu tenho linhas do tempo diferentes. Antigamente, nós trabalhávamos dentro de um ambiente de trabalho com 2 linhas do tempo. A do comando e a de quem obedecia. Hoje, com o nível de inteligência instalada, nós precisamos desenvolver essas linhas do tempo de uma forma mais consistente. Entendendo que quando eu falo com uma pessoa, em que linha do tempo ela está. E se eu identifico a linha do tempo dessa pessoa, fica mais fácil da minha comunicação fluir com ela. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que estou aqui em 2026 com vocês numa palestra no DW Experience. Mas provavelmente tenham pessoas aqui nessa sala que sejam de 1970, que sejam de 1990, que sejam dos anos 2000. Não importa em que linha do tempo você está. O que importa é que nós precisamos fazer disso uma linha de continuidade. Uma continuidade que saia de um modelo de controle para um modelo de cuidado. De sustentar essa nossa vulnerabilidade civilizatória com força. Sair de um modelo de resultado para um modelo de legado. De um modelo que permite ficar instalado o papel da liderança dentro das suas estruturas. Bom, há uma transição para pessoas, para marcas e para negócios. Eu trabalho todos os dias com marcas e negócios e famílias em transição. Eu não sei o quanto esse número está no conhecimento de vocês ou dos negócios de vocês, mas 70% das empresas familiares no Brasil não alcançam a 2ª geração. E só 10% das empresas no Brasil alcançam a 3ª. Se muitos de vocês são empresários aqui, saibam que vocês, como maioria, por estatística, não sobreviveriam aos 10 anos. Essa reflexão, elas deveria minimamente nos levar, nos preocupar, como é que eu faço para sobreviver? Num momento com tantas divergências, eu preciso perpetuar o meu negócio sem congelar. Eu preciso evoluir o meu modelo de negócio sem romper, sem esticar. E crescer sem me perder. E crescer sem se perder é falar de essência. São novos humanos, são novos consumidores. Não importa em que linha do tempo você esteja, você consome e usa produtos e serviços de uma maneira completamente diferente hoje. E esse modelo de novos humanos é uma das teses das nossas futuristas Made in Brasil, Tânia Zacarias e Lígia Zottini. Elas, junto com a Future Brand, fizeram uma pesquisa com mais de 100
personas, para identificar o padrão do novo humano, e é ele que estará consumindo em breve. Para essa pesquisa acontecer de forma profunda e ela ter materialidade, nós fomos convidados a estar num fórum de futuristas na Inglaterra no ano de 2025. Ele foi considerado um fórum pré-SXSW. Era o futuro do futuro. Foi onde os futuristas, de forma vulnerável, discutiram exatamente como eles estavam se sentindo em relação a todo o volume de policrise, IA e de inteligência desumana que está disponível para a gente hoje. Nesse fórum, durante 9 dias, eu não voltei normal. A discussão era sobre como que nós colocávamos todas as pessoas imersas sobre a mesma perspectiva de que deu errado, deu muito ruim. O nosso modelo de consciência civilizatória é muito baixo para o nível de tecnologia do que a gente constrói, chegou. Precisamos equilibrar os modelos de inteligência. Em Broughton Hall, nesse castelo do século XI, 34 gerações se reúnem a cada 100 anos para discutir o futuro. São 34 gerações nesse castelo. A família Tempest é hoje uma das famílias britânicas mais importantes da realeza e ela organiza essas discussões de futuro para que a gente de fato consiga construir visões além. O que essas discussões tiveram de diferente nesse ano de 25? De que nós não alcançamos o ano de 2070 da forma que vivemos hoje. Essa é a grande incômodo. E quais são as 8 visões que esse fórum nos trouxe e como que a sociedade precisa se reorganizar para que a gente possa existir em 2070. Eu sei que alguns de vocês aqui vão dizer que não vão estar vivos até lá, mas eu posso afirmar que com o nível de canetas, não só emagrecedoras, que estão vindo por aí, a longevidade também será uma caneta disponível para todos nós. Tudo indica que nós teremos a chance de aplicar no abdômen, no braço, em algum desses músculos, algo que nos levem a passar de 100 anos. E são 2 preocupações que nós deveríamos ter aqui. Como eu quero chegar a 100 anos, se levantando sozinho no banheiro ou da cadeira, e como eu gostaria que este mundo estivesse. É uma preocupação para todos nós. Não é o tempo que nos leva ao futuro, são as nossas escolhas. E são as nossas escolhas como sociedade no momento com tanta inteligência instalada. Para que eu conseguisse transformar tudo isso em uma tese que permitisse um framework claro e que a liderança pudesse se preparar, eu mergulhei dentro de conteúdos que eram de fato civilizatórios. Fui trazer pesquisas dentro do Otto Scharme, do Ken Wilber e os níveis de consciência, entender a antroposofia organizacional, para que a gente pudesse olhar sobre outras perspectivas. O tempo, como a gente conhece, trabalhando 8 horas por dia e um WhatsApp 24 horas, ele não é o mesmo. E o trabalho também não. Precisamos olhar para isso através das lentes de um novo mundo e não das lentes do velho, onde no meu tempo chegava às 7 da manhã e era um bom funcionário. O conceito de alta performance, ele é outro. Ele é de 3 corpos: corpo físico, corpo mental e o meu corpo energético espiritual. É a egrégora com quem eu convivo e com quem eu trabalho que faz a diferença para os resultados serem entregues. É o futuro da nova economia. É sobre confiança, é sobre nos permitir acreditar que vai ser possível que a gente chegue do outro lado. Quando a gente começou a olhar para os grandes fóruns e o que os fóruns estavam trazendo, foi uma imersão em todos os continentes. O time da Vaz viajou o mundo todo e foi para os principais palcos. O que cada palco nos disse? Europa falou sobre relevância. É na Europa que as marcas centenárias vivem. É lá onde a LVMH mantém o seu alto patrimônio de luxo. Nesse ambiente, eles estão olhando para um lugar que é como a marca sobrevive ao tempo. Quando eu vou para Nova York, a discussão ela foi um pouco mais ampliada. Ela fala sobre como eu me atualizo no tempo. A maturidade digital dos negócios precisa acontecer. A maturidade da execução, do executivo que conhece o dado, do executivo que conhece a função dele na cadeira e que ele se torne um estrategista que vá além do tempo e que permita que a organização tenha escolhas.
Temos convivido com um número de executivos com baixo letramento estratégico. São executores de um nível consciencial muito baixo. Tomam decisões defendendo o emprego e não defendendo as empresas. Não que isso não seja correto. A gente defende aquilo que está ao nosso alcance. Mas defender emprego nesse momento, em detrimento à empresa, em um modelo civilizatório em transformação, significa que não estamos defendendo ninguém. Tenho entrado em empresas onde o nível de ineficiência dos executivos operantes, até pelo nível de burnout instalado, é assustador. Os conselhos de administração, onde deveriam ter esse tipo de pele quente, nem lá eu tenho encontrado. Onde as decisões estratégicas estão sendo tomadas? As empresas que avançaram não são as empresas que aportaram mais tecnologia, mas foram aquelas que conseguiram perceber o nível de ambiguidade em que estamos vivendo. Chegamos na MWeb, uns 8 meses depois da minha viagem para a Inglaterra, e ela diz, em um funeral, que o book de tendências durante 16 anos, ela acreditou, morreu. Tirando a estratégia de marketing, palmas para ela, trabalha para a NASA, para a Ford, sabe muito bem fazer esse trabalho, ela deu uma notícia muito importante. Estamos falando de como olhamos para os sinais e construímos convergência. Parem de ir a fóruns, summits, eventos que vão dar a vocês a nova tendência. Fiquem tranquilos, seu WhatsApp e o seu Instagram de manhã vai te dar 30 delas em tempo real. A minha pergunta é, o quanto você está preparado para ser um leitor de cenários e que consegue fazer a recomendação correta? Estamos sim criando um novo mundo. Um mundo onde a consciência faz parte dela, onde a vida precisa ser o centro. Precisamos liberar tempo para pensar, para se educar. Se os gregos, os egípcios e os romanos fizeram e nos trouxeram até aqui, foi porque eles tinham tempo para construir teses civilizatórias. Nossa sociedade não tem tido tempo para comer. Tem terceirizado o tempo por um agente de IA. Em que momento seremos nós a pensar sobre o nosso futuro? Vozes e Visões nasceu no dia 26 de fevereiro na Casa C6. Foi a nossa cápsula de letramento estratégico para 100 líderes. E com essa cápsula, nosso objetivo foi despertar a liderança para encontrar um Brasil, o nosso Brasil, que funciona, que tem oportunidade e que nos permite ir além. Vou trazer para vocês aqui esse manifesto, para que a gente possa ir para o segundo bloco, onde a gente vai falar sobre comportamento de consumidor. Não funcionou, o vídeo não foi. Alguém pode dar play aí para mim? Qual é a sua voz? Qual é a sua visão? Qual o destino dos seus planos? Qual o objetivo da sua jornada? Vivemos num país gigante por natureza. Somos pouco mais de 200 milhões de habitantes espalhados por um ecossistema feito de praias, rios, florestas e cidades de vidro, concreto e asfalto. Mas como estamos inseridos nos diferentes contextos globais? O que estamos fazendo para nos diferenciar? O que estamos deixando efetivamente de legado para as próximas gerações? Tudo começa pelas vozes que não se calam e pelas visões que não se escondem. Não estamos vivendo uma era de mudanças, mas sim uma mudança de era. A inteligência artificial chegou para dar voz à nossa humanidade. Temos em nossas mãos uma ferramenta que nos dá mais tempo, mas que também vai exigir muito da nossa consciência. O futuro do Brasil e do planeta Terra pertence às vozes do bem que insistem em construir a felicidade sobre os alicerces da liberdade. Líderes, famílias empreendedoras, negócios e marcas. O impacto nos diferentes Brasis, na nossa vida e na nossa sociedade será imenso.
O que faremos com todas essas ferramentas que temos ao alcance das nossas mãos? Vozes e Visões nasce para isso. Ajudar a dar ordem ao caos. Transformar sinais em critérios. Devolver clareza a quem sustenta o tempo. Escolha sua voz. Defina sua visão. O Brasil e o planeta estão ouvindo. Há uma nova mente na empresa. Ela é híbrida. Ela é feita de inteligência humana, frágil. Mas ela precisa ser somada a uma inteligência ampliada, que chamamos de artificial. Precisa ser escalada sobre as óticas e lentes de uma lente consciencial. Em que linha do tempo cada um vive? Quem é o seu novo consumidor? Os produtos e serviços que você constrói hoje estarão disponíveis nos próximos 2 anos? Quando o varejo deixa de ser sobre varejo, o que estamos entregando não é mais sobre produto. 78% dos consumidores estão sobrecarregados pelo excesso de escolha. Não só eles, o líder também. Se o líder está sobrecarregado para escolher e o consumidor não consegue decidir, há uma fadiga decisória nas nossas organizações. Quem está decidindo? A hospitalidade se tornou uma linguagem de marca. Ser bem atendido, ser bem recebido, ser chamado pelo nome, ser considerado, ser respeitado. 2026 vem forte. E vem forte com diversos sinais. Sinais de negócio, de produto, de serviço. Mas eu preciso saber com quem eu quero lidar, para quem eu quero vender. Mas acima de tudo, por que minha marca, meu produto e serviço existe? Existe crescimento, existe um monte de crescimento. O volume é alto, mas ele não é para todos. O crescimento que temos disponível hoje, ele é digno de uma economia bifurcada. Ele é digno de olhar para quem ainda vende para o velho mundo e de quem estará preparado para entregar para o novo mundo. A marca não é o que a empresa diz, não é o seu LinkedIn, não é o Instagram. A marca, ela é feita na vulnerabilidade do seu dia a dia. Empresas ficaram grandes demais, com robôs demais, agentes demais, desumanidade demais para operar como silos. Precisamos pegar na mão do coleguinha. Mesmo que eu queira trabalhar híbrido, precisamos sorrir um para os outros e facilitar. Bem-estar é a prioridade transversal. Tudo é sobre bem-estar. Tudo é sobre viver bem. Houve um tempo que bem-estar era sobre comer bem. Bem-estar hoje é comer brigadeiro porque você está com estresse. Bem-estar hoje é fumar o seu cigarro eletrônico porque você também tem um momento para chamar de seu. Não que eu apoie, mas também é sobre o seu bem-estar. Vejam, as linhas de consumo estão mudando numa velocidade absurda. Mas a casa, o retiro, continua como protagonista. A hospitalidade e o turismo crescem de forma extraordinária. E Olímpia, interior de São Paulo, vai se transformar em destino. Recebe um aeroporto. Estamos olhando para esses Brasis ou estamos olhando para as fragilidades de receita que não entregamos? Quem aqui sabia que Olímpia teria um aeroporto nos próximos 12 meses e que deve se tornar Nova Trancoso? O humanismo tecnológico acontece no back. Ele é invisível, mas o front precisa ser humano, precisa ser gentil, precisa ser generoso. A longevidade é completamente ativa. Estamos falando de um novo idoso. Talvez o velho idoso desse velho mundo ainda exista, mas no novo mundo, eu, quase 50 anos, pretendo ser note. Prefiro ser aquela pessoa que vai trabalhar sem precisar saber que está trabalhando. Sem que o dinheiro seja uma necessidade. Mas essa realidade, ela precisa vir acoplada da minha própria qualidade de vida. Afinal,
não teremos aposentadoria. Ou tem alguém aqui que acha que ela ainda há de existir? O plano B de todos é ser independente. E ser independente em todas as nossas funções. O pet é um filho. E ele começa a ter respeito legal. E quando um filho tem respeito legal, os negócios precisam se preparar para estar antenados a esse momento. O homem voltou a consumir. Já não é mais um ambiente só do feminino, que escolhe por ele. Hoje, o consumo do masculino em toda a cadeia começa a multiplicar em duplo dígito. Sua marca está preparada para vender para homens que sabem escolher? A atenção é barata, mas a relevância, ela é rara. E é nela que precisamos exercitar. Exercitar o nosso posicionamento estratégico, construir planejamento estratégico, ter orçamento estratégico. Mas lembre, 5% são esses 3 grandes blocos. Os três grandes blocos, eles estão presos em um modelo antigo. 95% é execução. Precisamos avançar. A execução está fraca, ela é frágil. E como avança? Precisamos melhorar a nossa escuta ativa. Construir um pensamento crítico. Olhar para o nosso time de forma mais empática. E desenvolver uma consciência junto às nossas ferramentas de tecnologia. Eu acredito em um humano que vai espelhar o seu modelo digital, o seu gêmeo, a partir desse modelo. Se hoje você perguntar para o seu ChatGPT, para o seu Claude, para o seu OpenCloud, o que ele responde sobre você? O que ele conhece sobre a sua personalidade? É possível que uma empresa contrate o seu gêmeo digital? Para pensar. A IA vai dizer o quê, mas é a liderança que vai dizer para quê e para quem. E é isso que eu espero desse time que está aqui. Que vocês ajudem a construir essas camadas e que a gente possa desenvolver produtos e serviços que sejam mais coesos. Porque no fim do dia eu encontrei várias palestrantes dentro do camarim, agora há pouco. E todas elas tinham uma preocupação para falar com todos vocês. A arquitetura de dados é mais importante do que IA aplicada. Como é que a arquitetura sua hoje responde? Você está preocupado em colocar e automatizar IA? Ou está preocupado sobre o dado que entra de um lado e sai do outro? Veja. Se eu colocar tiririca desse lado, isso fala sobre minha linha do tempo, ok? Mas se eu colocar a tiririca desse lado, a tendência de sair tiririca desse lado é bem grande. Eu sei que eu estou falando com gente de tech e que vocês estão super acostumados a lidar com as tiriricas que nós executivos colocamos de um lado e queremos sair do outro. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é, em que momento vamos priorizar a execução de uma forma prioritária para que toda a inteligência seja possível de ser absorvida. Para que a gente possa tangibilizar essa consciência e esse letramento para vocês, trouxe para vocês o book, nosso book estratégico. Ele compõe 11 lentes, longe de ser tendências, longe do trend book da UmiWeb, mas a reflexão de 11 especialistas e estrategistas a partir da vivência e do dia a dia deles. Esse material foi construído olhando para todas as nossas visitas nos fóruns globais, traduzidos a partir da ótica de humanos, com um alto nível de consciência, ética e responsabilidade social. Convido que vocês coloquem dentro das suas IAs. E quando colocarem, deixei para vocês uma ferramenta em que vocês possam continuar. Uma provocação de um prompt executivo, onde eu comece a pensar de forma mais estratégica, consciencial e com inteligência ampliada, onde a máquina possa começar a fazer parte do dia a dia de vocês. Afinal, no fim do dia, nós somos o que continuamos. Se queremos criar uma transição civilizatória, onde o modelo de IA nos leva além, mas faz com que a gente chegue a 100 anos vivendo bem, eu preciso ressignificar os meus conceitos de sucesso. E para ressignificar conceito de sucesso, eu trouxe uma mensagem feita por IA, com pensamento humano, mas nada tech. Cortaram o meu vídeo. Apareceu aqui? Olha,
meu convite é que vocês me sigam nas redes sociais. O vídeo que estava no final, alguma coisa aconteceu. Eu tinha 11 minutos. E ele vai para vocês, para quem me adicionar no LinkedIn e no Instagram. Obrigada. Espero que a gente honre histórias e construa futuros juntos. Encontro vocês em 2070. Eu espero viver 100 anos. Obrigada.